Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. E o podcast de hoje, da nossa quinta temporada desta série sobre hábitos, que terá como último episódio dessa série o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse episódio hoje é Não Espere Precisar, ou seja, estamos falando de hábitos, então não espere precisar para só então mudar de hábito. Essa é a sacada do nosso podcast de hoje. Para bater esse papo, eu convido para compor a nossa banca aqui, a já famosíssima nossa queridíssima Fer Filipozzi, que é o brilho desse podcast. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem. E é isso mesmo, vamos falar sobre não esperar precisar, não espere você ficar velho e se arrepender das suas ações na vida. E já segue a gente, comenta, compartilha, ativa as notificações e segue com a gente para esse bate-papo. Para falar sobre não espere precisar, também convoco o nosso ilustríssimo, queridíssimo amigo, careca brilhante, o Vilmar, que está comigo desde as primeiras edições do podcast. Então, são 5 temporadas juntos já, muito legal. Já estamos planejando a 6ª temporada, fica ligado para o que vamos lançar em janeirão. Bom, Vilmes, nosso querido arquiteto das construções e das desconstruções, não espere precisar, e aí? Tijolada, pode esperar tijolada. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que a partir de hoje, espero que melhore a tua vida, né? Em vez de você ficar só esperando a gente dizer o que você tem que fazer, comece a fazer o que a gente falou. Para você entender, a ideia por trás desse episódio surgiu com o fato de você fazer antes de precisar. Mas como nós já tínhamos gravado um episódio com esse nome, chamado Faça Antes que Você Precise, que tinha uma outra pegada, e esse episódio foi baseado num livro do escritor De Rose, chamado Faça Yoga Antes que Você Precise, porque a ideia desse livro era qual? Era, cara, não espera estar com dor nas costas, não espera ter um infarto, não espera ter uma crise de ansiedade para começar a praticar yoga, então faça antes que você precise. E nós estamos trabalhando esses episódios dessa série de hábitos com esse foco de mudança de hábitos e dicas. E aí surgiu a ideia, cara, por que as pessoas ficam esperando uma grande desgraça ou um grande acontecimento para mudar de hábitos, né? Se você não acha que isso é uma realidade, espera esses próximos meses para você ver o que acontece na virada do ano. Tá todo mundo esperando o dia 31 para que no dia 1º mude de vida. Vai parar de fumar, vai emagrecer, vai começar a ir na academia, vai poupar dinheiro. As pessoas estão esperando algo, né? Então a sacada desse episódio hoje é não espere precisar para mudar. E é muito legal, né? Até se a gente for pensar em termos de analogia e coisas mais básicas da vida, por exemplo, o seu carro. Você não espera, geralmente, o carro ter um problema para levar no mecânico e fazer uma revisão. Você tem até, se for ver bem, você tem até Eu tô ouvindo alguém lá falando assim, não é assim que não faz? É assim. Não, alguém tá falando assim, Existe não, até um eu só levo quando dá problema. Mas para carros pelo menos zero, existe até um cronograma, né? Um planejamento de revisão de tempos em tempos. E com a sua vida você não faz isso. Por quê, né? Você espera ter qualquer tipo de problema para correr atrás do prejuízo. Não. A Ferzinha era uma figura. Não era pra você falar nessa parte, tá na nossa ata ali, ó. Era pro Vilmar falar. Mas como ela tá... Ficou um silêncio ali, ó. Como ela tá pesquisando pra trocar de carro, ela decidiu usar essa analogia que eu achei que faz sentido. Faz todo sentido. Vilmes, agora só deixa. A pessoa... Se a pessoa ela vai se preparando com qualquer coisa, né? Por exemplo, o que você quer ser quando crescer? Se você é uma criança, tá escutando isso daqui junto com seu pai e sua mãe, o que você quer ser quando crescer? Que profissão que você quer exercer? Eu sei que você vai relutar e falar assim, não, eu quero viver com o papai e com a mamãe o resto da vida. Como tem essas crianças aí de 40 anos, aí vivendo com o papai e com a mamãe.
Mas se você não decidir antes o que você quer ser, você não vai se preparando. Você vai estudar, você vai desenvolver uma determinada habilidade. Não entra nessa daquela do velho sábio que não sabia nada, não sabia pensar, que ele dizia, deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida vai te levar para onde ela quiser. Você se planejando, já é difícil você atingir um objetivo, imagina sem planejamento nenhum. Você vai dar com a cara no muro e você não vai saber, vai começar a reclamar, né, do que aconteceu com você. Então comece a se preparar antes, mas escolha onde você quer chegar. É interessante que isso que o Vilmar falou do deixa a vida me levar, me lembra sempre a questão de uma frase atribuída a Sêneca, né? Que para quem não sabe para onde está navegando ou para qual porto deseja ir, como nenhum vento é favorável, porque você não sabe para onde você quer ir. Ou o contrário, qualquer vento serve, porque você não sabe para onde você quer ir, né? Então você tem que entender que os hábitos, eles estão presentes na nossa rotina. Todas as coisas que você faz, é interessante, lendo o livro do James Clear sobre hábitos atômicos, tem uma parte do livro muito legal que é assim, ele tá contando que a gente às vezes fica pensando em hábitos só como o hábito de beber, ou o hábito de fumar, ou o hábito de procrastinar. Mas existem aqueles hábitos que estão ali todo o tempo que você não percebe. Por exemplo, tem pessoas que sempre quando vão rir, ele comenta isso no livro, levam a mão na boca para esconder. Tem pessoas que toda vez que alguém fala algo, a pessoa faz um tipo de comentário. Sempre. São hábitos isso. São pequenos hábitos que nós temos e nem percebemos. Então, esses pequenos hábitos é que constroem a sua vida e a sua rotina. Se você for parar para pensar, a maior parte dos resultados que você tem ou das coisas que você conquistou foi uma sequência de pequenas realizações e muitas vezes uma sequência de pequenos hábitos. Inclusive, hábito de procrastinar. A pessoa foi procrastinando e com isso ela foi tendo tipos de resultado na vida. Mas o que eu quero dizer é que a gente se preocupa às vezes só com grandes coisas e os hábitos estão em tudo. Eu tenho um hábito que me assistindo no podcast, eu percebo, que eu sempre coço o nariz, é uma desgraça. Eu tô falando e coço o nariz, não sei o que, e arrumo o nariz. Eu tenho um desvio de septo, minha respiração ela é um pouco mais difícil do que o normal. Se não fosse 20 anos praticando yoga, provavelmente eu seria um respirador bucal crônico. Eu respiro pela boca mais à noite, quando eu apago, o que já é terrível. Mas eu percebo que esse hábito, então isso também é um hábito. E às vezes você quer mudar um hábito como esse. Não, eu vou começar a prestar atenção e não, eu vou fazer só para marcar, e não arrumar o nariz, não coçar o nariz. São hábitos, tudo é hábito. E é legal que esses pequenos hábitos aos quais a gente não dá atenção, muitas vezes podem fazer uma diferença tremenda na vida, né? Às vezes mudar mesmo um micro hábito pode transformar. Até no livro do James Clear tem uma parte em que ele cita que teve um pesquisador na década de 90 que ele foi para o Paquistão para fazer um estudo e implementar hábitos, porque no Paquistão eles tinham condições muito, muito, muito precárias de saúde e de higiene. E ele percebeu que as pessoas sabiam lavar as mãos, mas as pessoas, na verdade, não aplicavam aquilo na prática. Então, na correria do dia a dia, o hábito era só ou passar uma aguinha ou lavar uma das mãos. E resolvendo isso e mudando esse hábito, muitas das condições precárias foram melhoradas com um pequeno hábito que você faz corriqueiramente no dia a dia, né? Então, para a gente seguir e fechar esse primeiro bloco aqui dos temas que nós decidimos ali na nossa pauta, é o seguinte, para você entender. O tema desse episódio é não espere precisar. Então, assim, é muito comum, usar o exemplo que a Fer deu, você esperar o carro estragar para daí levar no mecânico. Eu vou tirar um pouco desse conceito de estragar para ficar mais claro para você. Já imaginou se toda vez você esperasse a gasolina acabar para daí ir no posto abastecer? Porque quando a gente fala de estragar, tem um monte de gente que não leva nas revisões periódicas, tem muita gente que não entende de carro, e tem muita gente que não está antenado com isso, e é uma coisa que vai acontecer menos. Mas imagine se você esperasse a gasolina acabar para daí levar o carro, não daria. Então não espere uma crise chegar, ou um infarto, para mudar a sua alimentação. Não espere que a balança lhe diga, olha, você está muito acima do peso para começar a treinar. Não espere a pessoa te dar um pé na bunda para dizer que você ama ela.
pensa que não é só na parte corporal ou profissional, a parte afetiva, a gente esquece da parte afetiva. Esquecemos de dizer para as pessoas o quanto nós gostamos delas, o quanto elas são importantes para nós. Numa dos maiores ensinamentos da Madre Teresa de Calcutá, tem algo que ela diz que me pega muito, que é o seguinte: e eu não sou conectado com religiões, mas você perceber que os ensinamentos eles estão presentes em várias áreas, né? Ela diz que amar quem está longe é fácil, difícil é amar quem está perto. Então, a sacada dela foi para isso. É muito fácil você amar quem está longe. Por exemplo, agora eu vou participar dessa vaquinha, desse Pix para ajudar aquela região lá que teve enchente. Ou agora eu vou me concentrar em doar roupas para aquelas pessoas. Mas quem está perto, a gente tem dificuldade de amar, de transmitir carinho. Quem está perto, geralmente a gente dá coice, né? A gente tem o lance da intimidade, né? Intimidade é uma caca. Porque a intimidade pressupõe que a outra pessoa vai te entender o tempo todo. E é recíproco isso. É louco. Como você é maltratado e maltrata as pessoas que estão próximas porque você acha que aquela pessoa vai te entender. Um irmão, um pai, uma mãe, você grita, xinga. E se você fizer isso com um colega de trabalho que não é tão próximo, mas ainda está no teu dia a dia, você sabe que você pode perder o emprego. Então, por que você não cuida daqueles que estão mais próximos, né? Eu ia dizer aqui 3 tipos de pessoas sobre a questão dos hábitos. Tem aquelas pessoas que são prevenidas e elas procuram polir os hábitos, os pequenininhos, bem pequenininhos, todos os dias um pouquinho, gerando um novo hábito, né? Modificando aquele hábito para um hábito que seja mais saudável ou que seja mais direcionado para aquele desejo que você tem de realização. Tem aquelas pessoas que deixam a vida levar. Estão nem aí, o negócio delas é continuar curtindo a vida e não estão muito preocupados com o futuro. E tem as desavisadas. Essas desavisadas, é para você que eu estou falando, que pode e que tem, que quando você toma conhecimento dessa possibilidade de você mudar a sua vida, como o Malachini trouxe isso em alguns podcasts passados, falando de o desvio de 1 grau na tua rota. Só que esse 1 grau que você vai desviar é proposital agora. Você vai fazer o desvio em direção, você vai corrigir a rota. Se você está tentando ir para um determinado lugar e você está com dificuldade de chegar nesse lugar, é porque você tem que acionar um retrofoguete ali para dar uma guinada de 1 grau. Você muda 1 grau hoje, 1 grau amanhã, 1 grau depois de amanhã. Não tente fazer como o que o Malachini falou, né? Fazer uma modificação num hábito gigante que altere drasticamente a sua vida. Esse pequeno grau vai mudar drasticamente a sua vida, como a Fê falou. Só que lá no futuro. E aí entra o papo do ansioso, né? Exato. Sabe que é uma coisa muito legal de perceber isso que o Vilmar comentou agora? Tem de novo a ver com os pequenos hábitos, né? E ele chegou a comentar 1 grau por dia. Talvez você não precise nem mudar 1 grau por dia. Você pode mudar 1 grau ao ano. E você vai ter uma diferença enorme, assim. Então, mas a grande questão é que eu vejo assim, vamos falar de hábitos de alimentação. Qual é o problema dos hábitos de alimentação? É que as pessoas fazem regime para emagrecer. Ou regime para ganhar massa muscular. E o regime, ele vai funcionar por aquele período que você fizer. Parou, acabou. Né? Então, em vez de regime, você tem que pensar em mudança de hábito alimentar, em reeducação alimentar. Tem que pegar e pensar assim, se eu quero ter esse resultado, a minha alimentação vai ter que ser alterada, não por 1 mês ou por 2 meses, vai ter que ser alterada por uma vida. Então, se eu vou alterar minha alimentação por uma vida, ela não vai poder ser uma alteração radical, porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta agora de tirar todas as paçocas que eu como. Não vou dar conta agora de tirar todas as pizzas. Então, o que eu vou realizar? Eu vou fazer pequenas substituições, pequenas mudanças, para que isso seja metabolizável e que eu daqui 10 anos continue fazendo isso. Senão não vai dar resultado, vai dar um resultado pífio, né? E com relação ao que o Vilmar entrou no finalzinho do assunto de ansiedade, vamos falar aqui olhando para a Feira agora. Eu dou aula há muitos anos, quase 20 anos. Tem uma quantidade de alunos que faz aula particular e acompanhamento de mentoria e outros tipos, e que a parte mais crítica não é a flexibilidade, não é força. A parte mais crítica é a ansiedade.
E tem um tipo de ansiedade que tem a ver com a pessoa que é precavida, porque passa do ponto da precaução. E aí vira uma ansiedade. Ou seja, ela começa a querer antever todas as consequências e todas as decisões e todas as coisas, lembrando que existe uma probabilidade enorme, eu vou chutar um número aqui, tá? Mas que eu já li em alguns livros, mas eu vou chutar, que seria algo assim, muito provavelmente 80% das suas preocupações não vão acontecer. E não vão acontecer do jeito que você se preocupou. Então, é gastar energia. E o excesso de pré-ocupação, uma pré-ocupação gera ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um desleixo absurdo, então não pode ir para os extremos. Essa é a sacada. Não pode ir para os extremos. É o caminho do meio, né? O caminho do meio é a grande sabedoria em tudo, né? Tudo que você fizer com parcimônia, até paçoquinha, você pode continuar comendo. E eu não sei se eu diria que é o caminho do meio, porque dependendo da área da filosofia que você vai estudar, o caminho do meio é o caminho do mediano, da mediocridade. Exato. Então também não sei se é por aí, mas seria assim, não ser extremista, mas entender que mesmo que você esteja no meio do caminho, você tem que mudar um pouquinho um grau, mudar um grau, até que você chegue na ponta que você quer. Você não pode levar uma vida inteira morna, né? Senão o que vai acontecer é que aquela parábola do sapo. Vocês lembram a parábola do sapo? Aí a Ferzinha faz assim, o Vilmar faz assim, mas você faz assim é balançar a cabeça. A parábola do sapo é assim. Se você pega o sapo e vai cozinhar ele, joga na água fervendo, ele bate na água fervendo e pula para fora. Agora você põe o sapo na água, liga a panela no fogo baixo e a água vai esquentando aos pouquinhos, o sapo não percebe. E é isso que a gente tá fazendo. Uma vida morna, a gente tá cozinhando sem perceber. Qual é o recado, Ferzinha? Curte o nosso canal, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta também aqui o que você tá achando, o que você espera que a gente traga também como temas futuros, o que você quer ver a gente dando tijolada. E compartilha com seus amigos também, né? Você vê Umas coisas no início do podcast que não era pra ela falar, ela entrou na fala do Vilmar agora, que eu terminei essa parte que era pra ela falar, ela não falou, ela deixou o vácuo. Tava ali, nossa, tá, agora eu vi ela entra e ela ficou assim. Então vamos nessa, Ferzinha. Tá ali? É isso? Então eu conto. Eu conto. Terminei a parte das ansiedades, mas agora da história. Eu só ia fazer um link que tudo isso que a gente fala, você tem que pegar e entender que não existe o certo e o errado, não existe ambos, né, o que é muito radical para um lado e para o outro, para todo mundo. Existe o que é para sua vida. Então é sempre muito realmente do caso concreto. Você tem que analisar o que seria o caminho do meio para você, o que seria um extremos para você. Não existe, né, certo e errado. Quando a gente fala do caminho do meio aqui nesse caso, é disso, de convicção que você tem. Como você falou, não tem certo nem errado. Se eu falar que você tem que ter uma alimentação muito restrita para você manter sua saúde, porque hoje em dia, se você for ver, todo tipo de alimento causa câncer, causa diabetes, todo tipo de alimento. E aí, se você levar muita ferro e fogo àquilo, você não come nada, aí você vai ficar você vai se restringir demais. Aí as outras pessoas, por outro lado, falam assim, não, você tem que ter uma vida levada a prazer, você tem que comer pizza, 5 queijos, 6 queijos, 7 queijos, sei lá. Você tem que comer pão de queijo, você tem que comer paçoquinha, tem que mesmo. É vida. Você tem que curtir a vida, você tem que sair todo dia à noite, tem que beber bastante. Então tem esses extremos, nunca é a verdade absoluta. No caso da verdade absoluta, ela sempre está ali no meio. Porque você tem que ter um dia ou outro de prazer, de contemplação ou de regozijo daquilo que você está fazendo. E em outros casos, você tem que ser estrito. Eu ia contar a história de quando eu tive que ficar sem sal por conta de uma restrição de saúde. Eu estava com um processo de saúde bem crônico. Se ouvindo outros podcasts passados, você vai ver a minha história. Então eu estava com um problema de saúde muito sério, eu adoro sal, e eu precisei ficar sem sal. Eu tirei açúcar também, eu tirei um monte de alimento processado. Eu precisei fazer uma alimentação restrita porque eu fui obrigado. Se você esperar esse momento para você ser obrigado a retirar as coisas da tua vida, talvez você não vai ver tanta graça, quanto se você levar por esse caminho do meio que eu digo, você ter uma alimentação restrita e de vez em quando você se dar o prazer. Eu não podia me dar o prazer.
porque senão o remédio não fazia efeito, ou senão eu voltava com os KPIs errados de saúde. Então não espere. Imagina uma pessoa que não pode comer glúten, porque ela, né? É triste. É triste. A nossa vizinha aqui, a Exato. Ferzinha. Ou que não pode comer nenhum docinho porque está com um nível de diabetes muito elevado, enfim. A pessoa ela tem que ter um pouco de parcimônia na vida para ela não achar que aquilo, só o prazer é verdade, ou só a restrição que é a verdade. Mas tem um ponto muito legal nisso, que é uma reflexão. Quando você chegou nesse extremo de ter que parar de comer sal ou parar de qualquer outra restrição, é uma consequência dos hábitos pregressos, né? Sim, exatamente. Então essa é a nossa sacada. O episódio de hoje trouxemos a história do Vilmar justamente para isso. Não espere precisar. O Vilmar esperou precisar. E aí é uma mudança muito drástica, muito sofrida, porque envolve a pessoa, mas também vai envolver a família. Imagine, não pode ter sal. Toda a família vai sofrer, porque toda a comida feita em casa vai ter que ter essa atenção. Então não é só um cuidado com você, é um cuidado com quem gosta de você. Eu me lembro muito de um affair que eu tive uma época, e essa pessoa dizia assim, cara, eu não consigo ficar ou gostar de quem fuma. E eu falei assim, mas a vida da pessoa, o porquê dela? Não, porque a pessoa, a visão dela era assim, porque a pessoa que fuma, ela não gosta dela mesma, no sentido de não tá entendendo que ela não tá cuidando dela mesma, ou seja, se ela não cuida dela mesmo, imagine do resto. E eu falei, cara, é um ponto de vista, né? Então, com a alimentação, com os hábitos, a gente tem que pensar que muitas vezes não vai ferrar só a nossa vida. Os teus hábitos vão te levar num ponto em que talvez você ferre a vida de quem te ama, do teu filho, do teu pai, das pessoas que vão ter que cuidar de você. E até, ainda que fosse... desculpa. Até quando você não tem restrição. Imagina, você não tem restrição e você come pizza todo dia. E aí as pessoas que estão perto de você acham que pode também, entendeu? Mas fala, Fê. Eu ia comentar que ainda que fosse só a sua vida, olha toda a carga e todo o prejuízo emocional e de estresse que você tem quando a água bate na bunda e você precisa correr atrás do prejuízo, né? É um dispêndio de energia, de ansiedade, de estresse muito maior do que poderia ser se você tivesse melhorado os seus hábitos antes de precisar. E eu também ia comentar da minha história pregressa de vida de concurseira, que eu também já me ferrei bastante por não ter essa gestão de não esperar precisar para fazer. Então, eu não tinha uma rotina de estudos, o hábito mesmo de sentar todos os dias e estudar só pelo fato de estudar. E eu esperava edital de concurso sair. E quando o edital saía, era aquela loucura, 1001 matérias para estudar e 1 milhão de coisas para fazer e aprender. E eu ficava estressada, chegava a pedir férias para estudar e ficar enfurnada horas no dia. E o resultado é que concursos maiores não dá para fazer isso. Então, a minha história prática foi que eu não consegui passar em concursos maiores porque eu esperei ter que estudar quando saiu o edital e daí não é suficiente. Muito legal isso, essas sacadas que a gente vai tendo aqui durante a gravação. Pensa de novo no lance de não esperar para fazer. Sai do campo da alimentação, sai do campo da profissão, sai do campo de entregar planilhas, de prazos de concursos, de metas para serem batidas. Sai desse campo e entra no campo das emoções, do emocional. Você vai esperar a pessoa que você gosta dizer que está indo embora da sua vida para cuidar dela, para dizer o quanto você ama ela, para dizer, não precisa nem usar a palavra, né, amar, mas para cuidar dela, para respeitar, admirar, você vai esperar o problema acontecer, você vai esperar isso. Então, temos que entender que essa pequena sacada de mudar pequenos hábitos tem muito mais a ver com o estilo de vida que você realmente quer e tem muito mais a ver com o mundo que você realmente quer do que com simplesmente, vou fazer uma dieta, vou agora começar a correr. Não é disso que a gente está falando, porque a gente tem tanta coisa para reclamar do mundo, e a gente adora reclamar, o ser humano é viciado em reclamar, né? Pensa, a gente reclama
do condomínio, dos impostos, do trânsito, a gente reclama da empresa aérea, a gente reclama do check-in demorado no hotel, a gente reclama que a comida demorou, que a pizza não sei. A gente ama reclamar. Reclama que acorda. Daí reclama que o despertador tocou, reclama que tá frio, daí reclama que tá calor, daí reclama que tá chovendo, daí reclama que... Cara, a gente é viciado em reclamar. Então nós temos que começar a mudar esses pequenos hábitos, não para ficar mais magro, para ter um corpo mais bonito, para ter uma vida uma vida que vale a pena, cara. Uma vida que vale a pena. E para que as pessoas que convivem com você também vejam, cara, vale a pena conviver com essa pessoa, é legal conviver com essa pessoa. E esses pequenos hábitos são muito mais importantes, são infinitas vezes mais importantes, um hábito de agradecer mais. Esses dias a Fer postou uma story lá, o hábito de agradecer mais, o hábito de você ser mais gentil, o hábito de ser mais cordial, o hábito de entender, é uma coisa que é chocante aí, criar o hábito de entender que se a pessoa está sendo mal-humorada com você, se a pessoa te falou um desaforo, se a pessoa te atendeu mal, você tem que ter o hábito de olhar para ela e pensar, cara, a sua vida deve estar tão mais difícil que a minha, você deve estar passando por uma batalha tão FDP na sua vida, que eu estou entendendo por que você está mal-humorado. Ou seja, ser resiliente é uma construção de um hábito, ser mais resiliente. E ser resiliente no sentido de, como é a palavra, me fugiu aqui? Empatia. Tolerância. Porque a empatia, ela não é só você se colocar no lugar do outro, que é muito difícil colocar no lugar do outro. Não consigo tirar meu cérebro e colocar aqui e conectar com a maneira como o Vilmar vê o mundo, né? Mas a empatia no sentido de olhar para a pessoa e falar, eu não sei quais são as batalhas que você está travando no seu dia, eu não sei as coisas que te deixaram nesse estado que você está, não consigo enxergar todas as batalhas que você está tendo na vida, então tudo bem que você está mais mal-humorado ou que você não me deu um sorriso, eu vou te dar um sorriso. E criar esse hábito, isso sim muda o mundo. E de novo é aquilo, sair Eu já ia coçar o nariz aqui, eu freiei. De novo é aquilo de sair do egocentrismo também. Então, se o outro tá mal-humorado, te deu uma resposta atravessada, criatura, não é necessariamente com você, não é porque ela não gosta de você, é porque você realmente não sabe tudo que aconteceu com ela até então. Então, de repente, o seu gesto, quando eu postei, eu falei em sorrir mais. Sorrir mais no dia a dia. De repente, o seu sorriso pode mudar a vida da pessoa, pode transformar, elevar o astral dela, ainda que seja por aquele período só. É assumir a pequenez da sua ignorância perante ao outro. Uau! Né? É isso. Vilmar, você comentou que teve que tirar sal, a gente está falando sobre mudança de hábitos. Isso, obviamente, vai demandar um esforço, uma energia. Muito grande, muito grande. E é realmente desgastante. A família toda fala assim, não, mas come só hoje. E aí é todo dia esse, vai só hoje. É todo dia. E só hoje eu usei o mesmo princípio do AA, né? Só por hoje eu não comia. E eu fui levando de pouquinho em pouquinho. Eu falo, eu sei que essa comida tá estranha hoje, tá? Mas aí eu comecei a descobrir os temperos, né? Comecei a descobrir os condimentos. Como é que a vida tem mais sabor. Você começar a perceber o sabor do feijão, não o feijão salgado. O sabor da folha de louro, né? Porque a gente nunca percebe essas coisas, porque tá tudo maquiado com aquele monte de sal. Mas esse esforço demasiado nas coisas que você tem que fazer é desgastante demais. Por isso que é legal você levar a vida de uma forma mais leve, como o Malakini e a Fer tem tratado, para que você não leve tudo ao pé da letra, não leve tudo para o lado pessoal, que você realmente construa um caminho para você que não tenha barreiras. Imagina se você for bater boca com todo mundo que está de mau humor no dia, você não chega no trabalho, né? Você pode chegar no hospital, mas no trabalho não. Então, não bata a boca. Ontem, por exemplo, eu estava chegando em casa e aí um camarada parou a moto abruptamente, o trânsito tinha parado por conta do semáforo. O camarada parou a moto, estacionou, foi na caçamba procurar um pedaço de pau, possivelmente. Por sorte, a caçamba estava vazia, para ir tirar satisfação com um cara no carro. Então, e ele não sabe se o cara dirige mal, ele não levou isso em consideração. Ou se o cara, ele fechou porque ele estava perdido, estava vendo o celular, foi sem querer, talvez, né? Possivelmente, esperamos que tenha sido. O cara foi lá bater boca. Eu falei, cara, eu não posso ficar aqui, né? Vai que o motorista tá armado. Eu fui embora. Não quero ver esse tipo de cena. Esse hábito
que é um ditado popular que se enraizou na nossa cultura, principalmente numa cultura da nossa... Não da nossa época, porque o Vilmar é muito mais velho, mas muito mais velho. Mas que é aquele ditado popular que virou um hábito horrível, que é não leve desaforo para casa. Daí eu gosto muito do que o professor De Rose disse, que ele diz assim, não leva desaforo para casa, mas leva um tiro daí. Leva um tiro para casa. Então, e é um hábito, o hábito do quê? De você meter a mão na buzina sem precisar, o hábito de reclamar do trânsito. Você tá reclamando do trânsito. Cara, por que você está reclamando do trânsito? Que o trânsito não anda? Você já sabe que ele não anda, sai de casa antes. Ué, o hábito de sair atrasado, a culpa é sua, né? Então, é interessante que a gente, muitas vezes, tá num vício de alguns hábitos que perfeitamente poderiam ser ajustados e você teria uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida com mais qualidade. Só que para isso, a construção do hábito, a gente tem que entender que você não vai conseguir ou amanhã não enfiar a mão na buzina quando acontece alguma coisa no trânsito. Então você tem que identificar qual é o estímulo, o que te faz enfiar a mão na buzina. Então você identifica, uma das coisas então cara, se o trânsito te estressa, organiza a sua agenda para sair sempre com antecedência. Sempre com antecedência. Não faça igual a Fer. Não faça igual a Fer. Não saia em cima da hora. A Fer é assim, daqui até a escola leva 5 minutos. Vou dar um exemplo. Da casa dela até a escola, de carro, são 5 minutos. Então, tem que estar aqui para aula 7 da manhã. Ela sai 4 para 7. Ela já saiu atrasada. Mesmo que levem 5 minutos, ela não está considerando que um caminhão vai estar manobrando, ela não vai estar considerando que um sinaleiro vai estar estragado. Então tem que sair com um pouquinho de antecedência, porque isso não te estressa. E não estressa as outras pessoas, porque você não ultrapassou ninguém de forma perigosa, você não enfiou a mão na buzina, você não falou lesma. Eu tô afim de pegar no pé dela hoje, tá bem legal. Nossa. Tô sentindo aqui um puxão constante. Não, mas é porque é legal trazer pra nossa realidade exemplos próximos, assim, senão a gente ficar falando de coisas muito hipotéticas. Eu tenho vários hábitos que precisam ser mudados, é uma coisa interessante para saber. Mas a grande sacada do nosso podcast é não espere precisar. Então, o que você quer mudar na sua vida? Se você já quer mudar, talvez já esteja precisando. Já está atrasado. Então, comece a mudar pequenas coisas. Eu quero um dia conseguir ter uma noite de sono boa, acordar sem estar cansado. Comece a dormir mais cedo agora. Construa esse hábito. Não vai chegar esse dia que você vai ter tempo livre para dormir mais cedo. Esse dia não vai chegar nunca. Você tem que começar a ir para a cama mais cedo, se esforçar. Eu dou a mentoria para executivos que eles precisam mudar de alguma forma alguns hábitos, ou criar um hábito, enfim. E geralmente são pessoas que são estressadas e que não têm o soft skill, o tratamento, o bom relacionamento, aquela coisa com outras pessoas, né? Ou têm péssimos hábitos de saúde, enfim. E quando eu estou conversando com eles, a vida, eu chego e pergunto, e aí, tá tudo bem? Os caras sempre tá tudo bem, nunca tem problema nenhum. Aí ele começa a falar. Né? E essas mudanças de hábitos, eu não tento jogar um caminhão na cabeça da pessoa para falar, cara, você tem que mudar tudo isso aqui, ó, tá tudo errado. Não, é paulatino, é gradativo, né? E as pessoas vêm percebendo as mudanças, mas só percebe se elas colocam em prática. Porque não existe uma fórmula mágica, não tem... Não adianta você ficar lendo o livro, né, Os Hábitos Atômicos, que nós vamos discutir aí no próximo. Não adianta. Se você não colocar nada daquilo em prática, não reverbera, não dá resultado. Não adianta escutar o nosso podcast se você não colocar nada em prática. Foi a tijolada que eu dei já no começo. Então, é para você fazer alguma coisa, né? Colocar alguma coisa na tua vida. Observa a tua vida, olha a tua vida. Tá tudo beleza? Continua do jeito que você tá. Ninguém tem que mudar absolutamente nada. Mas observa de coração aberto, né? Porque senão você também vai ter a tendência de achar que tá realmente tudo bem. Exato. Porque nós somos os melhores do mundo, né? E os mais humildes ao mesmo tempo, né? Cara, isso que a Fer falou, de observar de coração aberto. E o que o Vilmar falou, pra mim, é na fase da vida que eu estou, tá? 20 anos treinando autoconhecimento, meditação. Sou pai do Kalani, que fez 20 anos esse ano. 2 casamentos, mais diversos outros relacionamentos.
algumas empresas, algumas falências. Depois de todo esse background, essa construção toda, o que eu percebo é o seguinte. A gente falou brincando isso ontem ou anteontem sobre abrir um novo podcast sobre livros que cagam regras. E eu percebo muito isso e me identifico muito com o seguinte pensamento. Não existe ninguém especialista em você. O único especialista em você é você. Você é o maior especialista em você. Então, toda vez que você vai ler um livro como esse, Hábitos Atômicos, ou 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Princípios do Rei Dalio, qualquer um desses livros que hábitos ou 12 regras para uma vida feliz. 12 regras para uma vida feliz, 21 lições para o século XXI. Todos esses livros que, desculpem a palavra, cagam um monte de regras. Claro que num contexto geral, fazer o que o Vilmar falou, você vai ler e isso vai mudar um pouquinho aqui, você vai pegando noções, mas o maior especialista em você é você. Não adianta você pegar um livro do guru tal, contratar o palestrante tal, as coisas tal, porque ele não é especialista em você. Você é especialista em você. E por que a gente fica buscando todos esses livros e essas regras? Porque falta o que a Fer falou, é aqui que é o ponto que eu vou conectar. Falta você se observar de coração aberto, falta autoconhecimento, falta você realmente saber o que você quer mudar. Senão você vai ler lá o livro do David Goggins, que é um cara que é considerado o cara mais casca-grossa aí dos últimos tempos. Cara, mas aquilo foi pra ele. Você vai ler o livro O Poder da Manhã, que o cara conta a história de um acidente trágico, de uma falência, mas aquilo funciona pra ele, não é uma fórmula de bolo. Você não é uma fórmula de bolo. A maior parte das coisas, de alguma maneira, vai servir. Mas o que eu tô querendo dizer é, você é o maior especialista em você. Fecha os olhos, olha pra dentro. Defina realmente o que é um valor, o que você quer mudar. Porque senão, são regras que não vão, de certa maneira, conduzir você para a mudança que você realmente precisa. O que eu sinto é que Podia até encerrar essa porra. Acabou. O que eu sinto é que as pessoas, de um modo geral, andam tão adormecidas, não sei que termo usar melhor, mas é como se tivessem realmente... Zumbis. São zumbis ambulantes que realmente não param para observar, para buscar autoconhecimento. Embora autoconhecimento esteja meio na moda, as pessoas de fato não vão a fundo nas suas próprias questões. O autoconhecimento que está na moda é justamente esse das regras. Então eu vou ler livros que vão me dar uma vida melhor. E daí a pessoa acha que ela está realmente buscando autoconhecimento. Não, autoconhecimento é um passo mais fundo. Você tem que realmente olhar para dentro de você e ver de forma muito sincera o que é que está ressoando ali dentro, o que é que está errado. Aí sim, esses livros daí vão ajudar, porque você vai trazer para o seu caso concreto. E também existe o outro lado de pessoas que acabam lendo esses livros e daí ali tem os insights para mudanças, né? Existe isso também. E tomar um cuidado gigante com a cultura da manada, né? Não é porque todo mundo está fazendo que está certo. Geralmente é o contrário. Se está todo mundo indo numa determinada direção, talvez você não chegue, por exemplo, numa promoção, né? Num farfá de oferta de uma loja. Se você estava desavisado, você não era o primeiro da fila, talvez você não vai pegar nada de oferta na loja. Então, olha para o outro lado, vá em outra direção, não perca seu tempo, porque se você for só no efeito manada, você vai ser igual a todas as outras pessoas. Tem uma música do Caetano que fala, coloque os chifres acima da manada. Então, levanta a cabeça, saia desse burburinho e procura observar na sua vida o que você precisa mudar e tome uma atitude. Se você não tomar uma atitude, ninguém vai tomar por você. Eu acho legal também comentar que não esperar precisar também vale para decisões, né? Porque a gente também tem um péssimo hábito de, muitas vezes, dependendo da decisão, às vezes são decisões difíceis a serem tomadas e a gente vai postergando essas decisões, né? E isso vai deixando pendências emocionais na nossa vida, né? Então, se a gente também desenvolve esse hábito um pouco mais sutil de não ficar deixando tudo para depois. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, por que eu estou deixando ela tão lá para o futuro? Isso vai me gerando cargas de estresse e ansiedade também. Então, se eu aprendo a decidir as coisas talvez de forma mais rápida, eu consigo ter uma vida mais limpa, uma vida mais leve. Feira, ela falou da pessoa que fica procrastinando, fica deixando as coisas para depois.
E aí você chega num momento que você precisa, como por exemplo, estudar para passar numa prova, num concurso. É importante que você não só antecipe as coisas e não levar ao extremo, como o Malachini falou, de querer antecipar tudo e prevenir tudo, mas não confundir a procrastinação com vagabundagem, né? Porque a pessoa que ela procrastina, ela é a questão do cérebro economizando energia. O Malachini já trouxe isso em outro podcast. O teu cérebro, ele consome de 20 a 25% de toda a energia do seu corpo. Em repouso. É em repouso. Então, imagina se você tem um problema sério e você fica caramulinhando aquele negócio. Gostou dessa palavra? Eu não sei nem se existe. Como é que é? Caramulinhando. Cramunhão. Do cramunhão, é. Então você vai ficar pensando naquilo, pensando, a cabeça ferve, você não tem radiador, né? Como o meu, eu tenho. Então você precisa levar em consideração que você procrastina para economizar. Você não faz isso propositalmente. Seu cérebro vai fazer de tudo para que você procrastine, não execute o que tem que fazer agora, porque ele não vê urgência, ele não vê emergência naquilo. Se você colocar Tem uma forma de você resolver isso, é você colocar em prioridade. O que é prioridade na tua vida? Nós já falamos disso. Usa Pareto. 20% das coisas que você precisa executar resolve 80% dos seus problemas. Se você criar isso como habilidade, como um hábito seu de todos os dias ter claro para você o que você precisa fazer e aquilo que você gostaria de fazer. Faça primeiro o que você precisa e depois você vai ver que os hábitos que você vai adquirindo com isso você vai dormir com um monte de resoluções feitas, um monte de coisa legal concluída. Você vai dormir com uma satisfação incrível no seu coração. Eu acho legal também que, aproveitando em como fazer, tem uma querida amiga nossa, Val Vidal, também é profissional do The Rose Method, que esses tempos a gente estava conversando e ela comentou que ela tem como uma regra de vida dela resolver todas as pendências que ela tem na vida, naquele dia, antes de dormir. E eu achei isso muito legal, porque é realmente uma forma de você não procrastinar e de você não manter este hábito de realmente ficar deixando tudo para depois, né? Porque a gente tem essa mania de, não, depois eu penso nisso, não, depois eu resolvo aquilo. E então é uma forma, de repente, que você pode utilizar também para lidar melhor com as suas pendências. O que eu acho legal dessa ideia, e que a Fer trouxe na nossa reunião também, é que você inevitavelmente, inexoravelmente, existirão coisas que você não vai conseguir resolver antes de dormir. São coisas que você vai precisar de meses. Algumas coisas você vai precisar de anos para resolver, porque o ser humano é complexo, né? Não é uma coisa tão simples. Exato. Mas existem todas aquelas pequenas coisas que são fáceis de resolver. Cara, é um telefonema, concluir uma planilha, ou arrumar a louça da pia, várias pequenas pendências. E se você resolver todas essas pequenas coisas antes de dormir, e aí talvez você consiga resolver algumas grandes, isso foi ótimo, né? Você vai dormir mais leve, porque inexoravelmente existirão coisas mais complexas. Então, agora imagine se você, além das coisas mais complexas, você tiver um monte de pequenas coisas. Isso vai consumir muita energia. Então, sim, termine o dia resolvendo o máximo de coisas possíveis, como se não houvesse amanhã. Essa é uma regra que você pode adotar, como se não houvesse amanhã. Para que no dia seguinte, quando você acorda, você fala, cara, legal, hoje eu já começo zerado. Não começo, imagina, todo dia você começa com pendência. E essas pendências vão acumulando. Aí passaram 10 anos, quantas coisas acumuladas? Passaram 20, passaram 30. Cara, sua vida já tá, você já acorda gado, já não tem mais tempo. E o que o Vilmar falou da lei de Pareto eu acho fantástico. 80-20, estude, pesquise, teoria de Pareto. Ela funciona para, cara, praticamente tudo na sua rotina, praticamente tudo na sua vida. Isso vai ajudar você a dar essa sacada de mudança de hábitos, porque é muito comum você fazer o que não precisa. Você fazer o que você gosta, fazer o que tá afim e deixando para depois o que você precisa. E foi dormir e não resolveu o que precisava. Já acordou com déficit, né? E com aquela preocupação ali, né? E aí você leva essa coisa de dormir, beleza? É todo dia, uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Agora, você já pensou na morte?
você vai dormir para sempre. Você não vai acordar no dia seguinte para resolver bucha nenhuma. Que E para fúnebre. piorar, você vai deixar esse monte de bucha para quem convivia com você, para tua família. Então, se você tem, sei lá, pendências de financeiras, resolva antes. Não fica deixando essas buchas, ou deixe essas buchas, para as pessoas que ficarão. Porque elas não vão ficar só tristes com você. Você vai deixar 2 problemas, né? A tristeza, a sua falta, e o outro são as buchas financeiras, administrativas. Se você tem empresa, imagina, você tem 10, 20, 200, 1 milhão de colaboradores, e aí? Você morreu. Então, previna-se, né? Crie o hábito de se preparar para isso também, do dia que você for dormir e não vai acordar. E tirando a parte que o Vilmar comentou, que eu acho fantástica, ele passou por essa experiência, por isso que ele está comentando, né? Um ente querido próximo o irmão da esposa dele faleceu, eles tiveram que resolver várias buchas por causa disso, além do coração, mas tem um fator assim, vamos tirar da parte das buchas. E se você pensar que em algum momento, talvez amanhã, talvez hoje, você não possa mais dar continuidade a essa vida. Não é videogame, né? Tem game over real. Não tem uma senha que você coloca ali, um poder mágico, uma carta que você compra, um crédito que você põe lá e tem mais 10 vidas. Não. E aí você não disse o quanto gostava da pessoa. Você não resolveu aquela situação e aí a outra pessoa vai passar o resto da vida com aquilo, sem ter resolvido. Então, essa situação de você resolver o máximo possível de coisas, de pendências, tem que pensar que pendência nem sempre é uma coisa negativa. Pode ser uma coisa muito positiva. Cara, eu ainda não fui lá dar os parabéns pro meu amigo que inaugurou o salão de beleza dele. Não fui lá ainda. Não disse, cara, que legal, parabéns. Porra, você é incrível. Minha amiga acabou de abrir um estúdio de tatuagem. Eu não fui lá ainda dar os parabéns. Falar, cara, eu tô afim. Olha, eu trouxe essa pessoa aqui que quer fazer tatuagem, tô te indicando. Porque nós temos que fazer as coisas acontecerem. E aí você faleceu, morreu e não fez. Não abraçou seu filho, não disse para sua mãe que estava com saudade, não pediu desculpa pelo seu pai, que tal coisa que você fez. E aí lascou de novo, né? É fácil amar quem está longe, mas e quem está perto? Então tem que entender isso, que é um sentido de urgência para resolver as pendências não tão boas, mas para resolver as coisas boas também, cara. Faça. Morreu não foi da última volta de skate. E até surfando nessa onda, ou nesse skate, porque eu vou dar uma tijolada agora, posso? A última tijolada. Mais uma tijolada. Não, nem era o que estava no planejamento. Ela tá afim de furar o nosso podcast. Tô ousada hoje. Que a gente fala muito de não esperar precisar, mas invertendo um pouco a lógica, por que é que você espera para ser feliz? Porque a vida pode acabar amanhã, né? Então, por que é que você fica depositando a sua felicidade no futuro? Acho que isso também é legal, da gente aprender a ter esse hábito de ser feliz no agora. Então, o que é que realmente... Quais são os pequenos hábitos que fazem a minha vida ser feliz? Por que é que você fica colocando toda a sua expectativa de felicidade na viagem que vai vir no futuro, no dinheiro que você vai ganhar, nas coisas que você vai comprar, nas pessoas que você vai ver amanhã? Tem que ser agora, tem que ser hoje. E é isso, tem que ser agora, compartilha agora, curte agora, comenta agora, manda mensagem agora, não espera morrer pra daí dizer eu gostava do seu podcast. Não adiantou daí, né? Muito, gostei, achei que é isso por aí mesmo. A gente fica esperando pra ser feliz, né? Apostando num futuro que a gente não tem certeza se vai acontecer. E nem quanto tempo. E aí, se vier esse futuro ainda, você vai estar cheio de dores, velhinho, não alongou, não meditou, vai estar, né, não se precaviu com a grana, aí lascou. É isso aí. Exato. Até o nosso próximo episódio, será sobre o livro do James Clear, Hábitos Atômicos. Cara, o livro tem várias sacadas, um livro também que tem ali um monte de regras. Mas é um livro que tem várias sacadas e a principal sacada é essa percepção de mudar pequenos hábitos, por isso hábitos atômicos. Valeu, galera. Um abraço. Até.